Oi, pessoal, essa é a nossa 10ª aula e nós vamos começar nessa aula uma série de 3 aulas em que nós vamos revisar todo o ciclo de vida de uma planta, do seu surgimento, do seu nascimento até a sua morte. Hoje a nossa aula vai ser sobre embriogênese e germinação. As sementes, às vezes as pessoas que são leigas consideram como estruturas mortas, porque quando você olha uma semente, você não percebe nenhuma atividade no seu interior que dê alguma indicação de que há vida dentro dessa estrutura. No entanto, essa é a realidade. Ali dentro dessa semente existe um embrião pré-formado, e esse embrião, se você tiver as condições necessárias, as condições adequadas, nós vamos ver daqui a pouco, essa semente vai germinar e vai dar origem a uma planta nova. As pessoas confundem um pouco a idade da planta com o momento da germinação, ou seja, as pessoas começam a contar a idade da planta, uma nova planta surgiu quando a semente germinou. Isso é errado, isso vem do hábito da gente comemorar o nosso aniversário no dia do nosso nascimento, mas todo mundo sabe, né, principalmente os biólogos, que a vida iniciou 9 meses antes, no caso dos humanos, né, e no caso de plantas também algum tempo antes, com a fusão do núcleo do saco embrionário com a fusão do núcleo do tubo polínico para o surgimento do zigoto. É isso que nós vamos ver nessa aula. Como que o embrião de uma planta é formado. Lembrem-se que a gente viu na primeira aula que a embriogênese vegetal essencialmente é o posicionamento do meristema apical colinário e meristema apical radicular. E para isso nós vamos usar como modelo a planta Arabidopsis thaliana, que nós vimos na primeira aula. É uma planta modelo porque ela é pequena, produz um grande número de descendentes, mas principalmente porque o seu genoma está totalmente sequenciado. Nós vamos então rever o processo de fecundação de uma planta angiosperma, cujo modelo então é Arabidopsis, e aí está a flor de Arabidopsis. Então vocês estão vendo que é uma flor de angiosperma estereotipada, normal, ela tem 4 verticilos, ou seja, 4 círculos concêntricos contendo os órgãos florais. Nós vamos ter uma aula sobre desenvolvimento floral no futuro, mas é importante vocês vejam que é uma flor com sépalas, com pétalas, ela tem estames, ela tem carpelos, e é interessante a gente ver então que existem os 2 verticilos estéreis, que são sépalas e pétalas, e os 2 verticilos férteis, os estames e os carpelos. Nos estames estão os órgãos reprodutivos masculinos, o esporo e o gameta masculino, que é o grão de pólen. Então, só para lembrar, o estame ele é composto de um filamento e de antera. E é dentro dessa antera que existem essas tecas ou essas lojas, essas regiões aonde são diferenciados os esporos masculinos. Importante a gente lembrar que tudo que é masculino a gente vai usar o micro. Então, a formação do esporo masculino é a microsporogênese. A microesporogênese nada mais é do que o evento de meiose. Então, um microesporócito, ou uma célula-mãe do micrósporo, vai dar origem a 4 células depois da meiose, e essas 4 células são os microesporos ou microesporócitos. Durante o desenvolvimento do gameta, nós temos então a microgametogênese. Ao contrário da microesporogênese, que é uma meiose, a microgametogênese é uma série de mitoses. No caso da microgametogênese, os 4 esporos masculinos vão dar origem a grãos de pólen. Então, todos os esporos masculinos são férteis, nós vamos ver isso aqui na parte feminina é um pouco diferente. No caso específico de Arabidopsis, a primeira mitose, que separa então a célula generativa da célula do tubo, ou seja, a célula vegetativa da reprodutiva, os 2 gametas, existe uma segunda mitose que acontece apenas quando o tubo polínico começa a se germinar, então para dar os 2 núcleos espermáticos. Em outras angiospermas, essa mitose acontece ainda durante o desenvolvimento do grão de pólen, então alguns grãos de pólen, na verdade a maior parte das angiospermas, tem 3 núcleos dentro da célula do grão de pólen, né? A gente tem 2 núcleos generativos e um núcleo vegetativo.
Se durante a formação dos esporos masculinos a gente chama tudo de microesporogênese, microgametogênese, no desenvolvimento feminino nós chamamos isso de mega. Então nós temos a megasporogênese, que é a formação do esporo feminino, e a megagametogênese, que é a formação então do gameta feminino. Durante a meiose, nós vamos então, da mesma forma que durante a microesporogênese, vamos formar 4 células, 4 esporos femininos. Mas, durante a gametogênese, a megagametogênese, apenas um desses esporos vai formar a gameta. Então, as outras 3 células se degeneram. Então, durante a megagametogênese, da mesma forma que ocorreu com a microgametogênese, nós vamos ter mitoses, uma série de divisões mitóticas que vão formar as diferentes células que compõem o saco embrionário. Nós temos as células das antípodas, que são 3 núcleos antipodais. As células das antípodas elas acabam se degradando durante o desenvolvimento, a maturação do óvulo em Arabidopsis. Então, no óvulo maduro de Arabidopsis não tem antípoda. Tá? Em outras plantas, as antípodas se conservam. Os núcleos polares vão também ser produzidos, então são 2 núcleos no centro da célula, 2 núcleos da célula central. Em Arabidopsis, esses núcleos da célula central eles só vão se fundir para formar um núcleo diploide depois da chegada do tubo polínico no óvulo. Se nós observarmos o óvulo maduro, em Arabidopsis ele vai ter 2 núcleos polares. Na maior parte das angiospermas, o que acontece é que esses 2 núcleos se fundem logo após a sua formação. Então vão ter um núcleo 2N. Lembrem-se que esse núcleo 2N ele vai ser usado depois na dupla fertilização para formar o endosperma, né? Fundindo com o núcleo masculino. E aí na parte inferior da figura, vocês estão vendo a formação então das 2 células das sinérgides e a oosfera, compondo então o saco embrionário, que é o gameta feminino. Bom, o que nós vimos até agora era um esquema, isso é a realidade, vocês estão vendo aí é uma imagem em microscopia eletrônica de varredura de óvulos de Arabidopsis. Vocês veem que durante a formação do óvulo existe o crescimento dos tegumentos e que eles acabam deixando no final do seu desenvolvimento um orifício, uma passagem, uma abertura, que é chamada de micrópila. Então, nessa abertura aí que vai entrar o tubo polínico quando essa flor for fertilizada. Então, nessa imagem que vocês estão vendo de microscopia eletrônica de varredura, essa imagem ela foi tirada de um canto ali, uma parte do estigma, e essa estrutura que vocês estão vendo que parecem bolas de rugby aí são os grãos de pólen. E esse grão de pólen, especificamente, está germinando nessa célula do estigma. O que vai acontecer é que o tubo polínico mata essa célula do estigma, porque ele penetra dentro dessa célula, ele vai percorrer até a base dessa célula, vai sair dessa célula e vai caminhar entre as células do tecido transmissor, que é o interior do estilete, até chegar no interior do ovário. No ovário, ele vai encontrar a micrópila, então ele vai ser guiado até a micrópila para penetrar no óvulo. Uma vez acontecido então essa fusão de núcleos, a oosfera então agora se transforma num zigoto. Houve a fusão do núcleo haploide feminino da célula ovo com o núcleo haploide do gameta masculino, que veio do tubo polínico, e aí nós temos então esse núcleo que vocês estão vendo no centro dessa célula, já é um núcleo diploide, é a nova planta que foi formada. Então aí se inicia a vida de uma nova planta quando há fusão dos 2 núcleos paterno e materno para o aparecimento de um novo núcleo 2N, que em princípio não existia ainda, ele foi formado agora. Essa é uma imagem em microscopia eletrônica de transmissão e vocês conseguem ver detalhes aí desse zigoto. Essa já é uma imagem em microscopia de luz. Vocês estão vendo aí um corte histológico de um óvulo. Lá embaixo da figura é onde estaria a micrópila. Ela foi fechada por um plug de calose, então essa abertura da micrópila ela é tampada. E essa célula que vocês estão vendo aí no centro é, obviamente, o zigoto. É interessante a gente notar que esses núcleos que vocês estão vendo aí, eles são os núcleos do endosperma. O endosperma possui um desenvolvimento bastante particular, ele forma no início um sincício, ou seja, uma única célula aí que seria anteriormente a célula central do óvulo, né? Ela vai se encher desses núcleos, são núcleos triploides, isso é um endosperma, mas o desenvolvimento mesmo do endosperma é bem particular, nós não vamos ver isso em detalhe.
Nessa imagem que vocês veem é a primeira divisão do embrião. Essa é a primeira divisão, é extremamente importante porque ela divide o zigoto em duas células com destinos bastante diferentes. A célula apical vai formar o que a gente chama de embrião propriamente dito, e a célula basal vai formar o suspensor. Essa divisão ela é considerada assimétrica não por causa do tamanho diferente entre a célula apical e a célula basal. Nós consideramos essa uma divisão assimétrica porque ela separa destinos celulares diferentes. Em algumas espécies, essa divisão vai separar em duas células de tamanhos e volumes muito semelhantes, mas mesmo assim a gente continua chamando essa divisão de divisão assimétrica. Então lembrem-se, a gente chama essa divisão, a primeira divisão do zigoto, de divisão assimétrica, não porque ela separa células de tamanhos diferentes, mas sim porque ela separa células de destinos celulares diferentes. Uma célula, que é a célula apical, vai se diferenciar no embrião propriamente dito, e a célula basal vai se diferenciar no suspensor. A partir dessa divisão, em que então eu atribuo a identidade dessa célula basal ao suspensor, o suspensor vai só se dividir de forma perpendicular ao maior eixo. Então ele vai manter uma única linha de células. No final, o suspensor vai ter umas 8 células, mais ou menos, em Arabidopsis. E nós não contamos essas divisões celulares. Portanto, nessa imagem que vocês estão vendo aí, isso é uma imagem de microscopia confocal. Esse zigoto já sofreu a primeira divisão, que é essa célula amarela, apesar dele ter também duas células do suspensor. Nós dizemos que isso é um embrião de uma única célula, que é o que conta é a célula do embrião propriamente dito, tá certo? Como isso é uma imagem confocal, nós conseguimos fazer um filme. Então, vocês têm uma visão tridimensional do zigoto. Nós estamos tentando então aí mostrar para vocês os diferentes tipos de microscopia. Nós vimos no início microscopia de varredura, em que a gente vê a superfície das estruturas. Nós vimos microscopia eletrônica de transmissão, em que você vê detalhes do interior da célula, você consegue ver organelas. Nós vimos microscopia tradicional de luz com cortes histológicos, e isso daí é a microscopia confocal. A microscopia confocal é muito útil quando você tem estruturas que são muito pequenas. Então aí essa célula do embrião propriamente dito é uma das menores células vegetais que a gente conhece, junto com a célula lá da raiz, o centro quiescente, mas então seria muito difícil a gente conseguir fazer cortes histológicos. Então a técnica de microscopia de confocal é uma técnica nova e que é bastante usada para a visualização dos embriões. Nós vamos mostrar isso aí algumas vezes durante essa aula. A segunda divisão do zigoto vai então produzir duas células na parte apical do embrião propriamente dito. Então essa imagem que vocês estão vendo é a segunda ou a terceira divisão, porque a terceira divisão ela é paralela aí à tela. Então, esse embrião poderia ter duas células do embrião propriamente dito, como vocês estão vendo aí, mas após a terceira divisão seriam 4 células. Essas duas outras células estariam atrás dessas duas células da porção aí apical do embrião que vocês estão vendo. Tá? Então, na microscopia confocal, é essa imagem que vocês têm. Dá para ver aí o embrião. A parte amarela, né, que é o embrião propriamente dito, tem 4 células. Vejam que o suspensor já tem mais células aí, né? A quarta divisão celular é a que separa pela primeira vez o embrião propriamente dito em 2 terços. Nós chamamos de terço porque o terceiro terço seria o suspensor, né, que a gente não conta. Então vocês estão vendo que aí pela primeira vez tem a parte de cima, que é o terço superior, e a parte de baixo do embrião propriamente dito. Então, pela primeira vez, nós temos células que não tocam o suspensor, que são as células do terço superior, e as células do terço inferior tocam o suspensor. Notem também que a célula mais terminal ou mais apical do suspensor começa a assumir uma forma um pouco diferente. Tem aquele ombrozinho ali que liga o suspensor no embrião propriamente dito. Essa célula agora recebe um nome especial de hipófise. A hipófise é a única contribuição que o suspensor dá para a formação do embrião. E é uma contribuição importante, porque a hipófise vai formar o meristema apical radicular. Então é uma grande contribuição e é a única célula que o suspensor contribui com a formação do embrião. Então, nessa imagem de confocal, vocês estão vendo aí as células em amarelo, são as células do embrião propriamente dito. As células do terço superior foram retiradas para a gente conseguir ver, então, as 4 células do terço inferior. E essa célula em verde é a célula da hipófise. E aqui nós temos, então, a quinta e última divisão. Nós contamos as divisões até a quinta divisão. Na verdade, vocês estão percebendo que a gente chama de
quinta divisão, mas na verdade são 8 divisões, né? Porque as 8 células do embrião vão sofrer aí essa divisão tangencial, que é a quinta divisão, para separação agora então pela primeira vez de lado de dentro e lado de fora do embrião. Então, com esta divisão, nós temos células que tocam o endosperma, o exterior da célula, que são as células agora que a gente chama de protoderme, são as células da epiderme embrionária, e as células do interior do embrião que não tocam mais ou não se comunicam mais com o endosperma. Então, essa quinta divisão é a divisão que confere a formação do primeiro tecido da planta. Então, o primeiro tecido a ser formado na planta é a epiderme, na sua forma embrionária, que a gente chama de protoderme. Notem, a hipófise também é visível aí já, obviamente, nesse embrião. Vocês estão vendo lá embaixo a hipófise em verde, mas o que é importante vocês notarem aqui são as células em azul. De novo, o terço superior do embrião foi retirado para a gente conseguir olhar com mais detalhe a parte do interior. Vocês estão vendo que as células que estão em azul, elas só vão sofrer divisões agora periclinais, ou seja, existe uma célula em amarelo lá dentro que toca 2 células azuis. Essas 2 células azuis já foram produzidas por divisão anticlinal da protoderme. Então, a partir desse instante, a protoderme, que é esse novo tecido, a epiderme embrionária, ela só vai sofrer divisões anticlinais, ou seja, para preservar o número de células da epiderme, que geralmente, pelo menos em Arabidopsis, é apenas uma única camada de células. Então, ela sempre vai sofrer divisões anticlinais para acompanhar o crescimento interno do embrião sem aumentar o número de camadas celulares. Então, vejam, o que nós temos aqui já é um embrião na fase globular. Aí vocês estão vendo aí que a célula da hipófise já sofreu uma divisão que separa a célula lenticelar, porque ela tem o formato de lente, da célula basal. A célula lenticelar, ela vai dar origem ao centro quiescente, que é o coração do meristema apical radicular, e essa célula basal da hipófise vai formar a columela, que é uma parte da coifa da raiz. Notem aí que as células da protoderme já sofreram então as divisões anticlinais, como nós vimos na imagem anterior de confocal, e essas 2 divisões do terço superior do embrião formaram células que vão dar origem aos cotilédones, e essas 4 células, tem 2 aí, 2 atrás, que vão formar já são, aliás, o meristema apical caulinar. Então, nessa fase, tudo o que tinha que ser feito na embriogênese vegetal já foi feito. É a formação do meristema apical radicular, que é a hipófise, que já se dividiu inclusive na célula que vai dar origem ao centro quiescente, e meristema caulinar, que já são aí essas 4 células. Outros tecidos do embrião também já estão diferenciados aí. Estas células, vocês estão vendo, são as células que correspondem ao sistema córtex e endoderme, então sistema de preenchimento, tecidos de preenchimento, e os tecidos internos, que são os tecidos provasculares. Então, tudo que tinha que acontecer no embrião aí já aconteceu. Nas fases posteriores, o que a gente vai ver são as divisões para aumentar o tamanho aí dos cotilédones. Essas divisões vão dar origem aos cotilédones. Lembre-se, a Arabidopsis é uma dicotiledônia, portanto vão ser 2 cotilédones. E mais ou menos nessa fase é o limite que a gente tem, que a microscopia confocal consegue analisar esses tecidos. Então, depois disso, o embrião fica grande demais para o microscópio confocal conseguir, para o laser, né, penetrar e conseguir fazer as imagens internas. Então aí, na microscopia de luz tradicional, com quartzo histológico, nós estamos vendo aí que os cotilédones continuam então se desenvolvendo, e a partir então deste ponto, tudo que a gente tinha que fazer já, em termos de embriogênese, já está feito. A formação então dos 2 meristemas, que estão em verde, meristema caulinar e meristema radicular. Depois dessa fase vem a gente chama daquela fase de coração, né? O embrião tinha uma fase de coração, e esta é a fase de torpedo. O embrião tem essa forma que parece um torpedinho. Então, a partir dessa fase, o que acontece é o acúmulo de reservas nos cotilédones. Lembrem-se que endosperma aí quase não existe mais. Na semente madura de dicotiledôneas não existe endosperma, né? A reserva é sempre nos cotilédones ou no corpo do próprio embrião. Só monocotiledôneas, principalmente gramíneas, é que tem a reserva acumulada na semente madura no endosperma, né? Notem aí que então essa é a semente madura de Arabidopsis. Esse encurvamento do embrião, ele é devido à lignificação da testa da semente. Então a casca, vamos dizer assim, da semente endurece
mais rápido do que o embrião se desenvolve. Então o embrião acaba tendo que se contorcer para ficar dentro desse espaço limitado aí da semente. Notem então aí que na semente madura nós conseguimos distinguir o meristema apical caulinar e o meristema apical radicular. Nessa imagem então o que vocês estão vendo é uma semente madura de Arabidopsis e essa estrutura que vocês estão vendo aí metálica não é uma caneta, isso é a ponta de um alfinete, para vocês verem então o tamanho. A semente é bastante pequena, mas só para lembrar que durante o desenvolvimento embrionário, que a gente disse então que em plantas o que acontece é simplesmente o posicionamento do meristema apical caulinar e apical radicular, como a planta sabe, né, onde que é o ápice caulinar e o ápice radicular. A gente tem que lembrar da teoria de compartimentalização do Garcia Bellido. Vocês se lembram que em Drosófila existe a expressão de fatores de transcrição que vão dizer esse é o lado da cauda, esse é o lado da cabeça. Pois em plantas também é exatamente a mesma coisa que acontece. Aliás, são também fatores de transcrição do grupo ROX, da mesma forma que acontece em animais. Isso é muito conservado durante a evolução. Então, existem fatores de transcrição antagônicos que vão estabelecer a polaridade apical basal. Então, vocês estão vendo nessa imagem, essa parte de baixo é um experimento de hibridização in situ. São cortes histológicos que foram hibridizados com uma sonda que, por causa de uma reação colorida, isso não é radioatividade, tá? Isso é uma sonda não radioativa. Essa parte colorida que vocês estão vendo é onde tem a expressão do gene. Nesse embrião aí em F, vocês estão vendo o padrão de expressão normal desse gene, que é um fator de transcrição, que diz aqui é a raiz, aqui é o meristema radicular. Se numa planta transgênica nós expressarmos esse gene no lugar do meristema caulinar também, então agora esse embrião tem 2 polos radiculares, obviamente a consequência é que você vai produzir uma planta que tenha 2 polos radiculares. Obviamente essa planta não vai sobreviver, ela não consegue fazer fotossíntese nem nada, isso é só para provar de que existe um único gene, ou pouquíssimos genes, são fatores de transcrição, que vão dizer aqui é o meristema caulinar, aqui é o meristema radicular. Então da mesma forma existe um gene que vai dizer isso é o meristema caulinar. Se você expressar esse gene nos 2 polos, numa planta transgênica, que é o que está mostrado nessa hibridização in situ aí na parte de baixo, a consequência é que esse embrião vai ter 2 polos caulinários. Da mesma forma, essa planta também não vai sobreviver porque ela não consegue absorver nutrientes, né? Não tem meristema radicular. A pergunta agora talvez seja como esses fatores de transcrição são induzidos a se expressar, ou seja, como a planta sabe aonde posicionar o meristema apical caulinar e o meristema apical radicular. Isto é feito pelo transporte polar de auxina. Nós já vimos como se dá o transporte polar de auxina pela ação das proteínas PIN e nós sabemos que um foco, um máximo de auxina durante o desenvolvimento embrionário é na hipófise, que dará origem à célula lenticelar, que dará origem, por sua vez, ao centro quiescente, que é o coração do meristema apical radicular. Esse máximo de auxina dá, então, identidade à raiz, e onde tem o mínimo de auxina, de onde a auxina está sendo toda transportada, é o meristema apical caulinar. Nós vimos que a semente de Arabidopsis tem um tamanho muito pequeno, mas, obviamente, existem outras sementes maiores do que essa. Por exemplo, semente de cevada tem aí cerca de 10 milímetros de comprimento, mas existem diferenças importantes que nós precisamos revisar entre as sementes de dicotiledôneas e de monocotiledôneas. É preciso lembrar que após o desenvolvimento total do embrião de Arabidopsis, o endosperma é totalmente consumido. Então, uma semente madura de Arabidopsis ou de qualquer outra dicotiledônea não tem endosperma. As reservas dessas sementes são armazenadas nos cotilédones. Então, soja, amendoim, nós consumimos as sementes porque existe o armazenamento, por exemplo, de óleo nesses 2 casos, ou de proteína nos cotilédones. E essa é a reserva que o embrião vai utilizar futuramente durante a germinação. Já nas sementes de monocotiledôneas, que é o caso, por exemplo, da cevada que eu acabei de mostrar, a reserva está no endosperma. Então, o endosperma ele é persistente nas sementes de monocotiledôneas, então as sementes maduras de monocotiledôneas contêm endosperma, enquanto ele é inexistente nas sementes de dicotiledôneas. Nas sementes de cotiledôneas, a reserva é armazenada nos cotilédones.
Vamos dar uma olhada no que nós chamamos de sementes recalcitrantes. Vocês viram que no final do desenvolvimento embrionário em Arabidopsis, o que acontece é que o embrião entra numa fase de dormência, em que existe dissecação, existe perda de água da semente, e o embrião entra numa fase de estase, que a gente diz, ou seja, todo o metabolismo é reduzido ao mínimo, a semente ainda está viva, ainda consome oxigênio, ainda faz um metabolismo, mas o metabolismo é muito lento. Existem algumas sementes em que esse metabolismo não fica mais lento e não há perda de água, em que os embriões continuam ativos durante essa fase de dispersão da semente, e isso a gente chama de sementes recalcitrantes. Isso quer dizer que essas sementes têm uma viabilidade muito curta. Essa dispersão das sementes deve ser feita de forma rápida, porque senão o embrião que está dentro da semente acaba morrendo. Isso é muito comum, principalmente na família Euphorbiaceae, a qual pertence a seringueira, a mamona e outras espécies. Então, sementes recalcitrantes são aquelas cujo embrião não entra em dormência e elas perdem a viabilidade muito rápido. Muito bem, vamos ver agora o que a gente chama de germinação. É importante lembrar que o que eu chamo de germinação é o processo de ativação dos meristemas apicais, tanto o meristema radicular e o meristema caulinar. E esse processo é extremamente controlado do ponto de vista ambiental. Esse controle ambiental existe porque é extremamente importante que a semente germine no momento certo. Todas as espécies cujas sementes germinam no momento errado, obviamente, acabam entrando em extinção. Então, existe uma pressão da seleção natural extremamente forte para que a semente só germine quando existam condições apropriadas para que a plântula que acabou de germinar mantenha o crescimento do corpo da planta nas melhores condições possíveis. Nessa imagem que vocês estão vendo, nós vemos 4 fotos do mesmo local em 4 estações diferentes. Essas imagens, obviamente, são de um clima temperado, um clima europeu ou no norte-americano, em que vocês veem que na primeira foto é a primavera, na segunda foto verão, na terceira foto, que é a segunda embaixo, é outono e depois inverno. Obviamente existem épocas aí em que as sementes não poderiam germinar porque seriam estações inapropriadas. A principal delas, obviamente, nesse caso é o inverno, em que não há água líquida disponível para a semente e as temperaturas, obviamente, também são muito baixas para que a semente possa germinar. As folhas, por exemplo, acabariam congelando. E também, obviamente, os dispersores das sementes não estariam presentes nessas condições. Então, vamos pensar um pouco quais são as condições ideais para uma semente germinar. Temperatura é uma delas, a umidade também, porque, como eu disse, no inverno não há água no estado líquido. Então, é necessário água no estado líquido, umidade para a semente germinar, e que a temperatura esteja aí ao redor dos 25 graus, pelo menos. Obviamente é necessário oxigênio para a semente germinar, obviamente todas as reações metabólicas precisam de oxigênio. E luz eu coloquei aí entre parênteses, porque nós vimos na aula em que nós falamos sobre fotomorfogênese, são 2 aulas atrás, que existem sementes fotoblásticas positivas e sementes fotoblásticas negativas. Então por isso que a luz está aí entre parênteses, porque isso depende do tipo de semente. O processo de germinação é separado em 3 fases distintas. Na primeira fase, nós chamamos de hidratação ou embebição, a semente absorve água de forma passiva. Vocês devem se lembrar da fisiologia do metabolismo, daqueles coeficientes hídricos da planta. Então tinha aquele Φ matricial, aquele Φ osmótico, enfim, eram coeficientes que são sempre negativos, em relação ao interior da célula. Então, isso quer dizer que no interior da célula, como existe uma quantidade bastante grande de solutos, se você colocar uma semente em água pura, essa semente sempre vai absorver água, porque o potencial matricial, o potencial osmótico da semente sempre vai ser extremamente negativo. Então, vejam, a semente absorve água de forma passiva. Mesmo que o embrião esteja morto dentro da semente, mesmo que a semente então esteja morta, essa semente vai absorver água por uma questão física, por uma simples questão de osmose. A semente possui mais solutos, então ela vai absorver passivamente a água. O que vai acontecer com essa água que a semente absorveu? Isso vai garantir que ocorra a fase 2. Na fase 2 é a ativação enzimática, e essa ativação enzimática, obviamente, depende do embrião estar vivo.
Que ativação enzimática é essa? Que enzimas que vão ser ativadas? São as enzimas responsáveis por digerir o endosperma, se essa for uma semente de monocotiledônia, ou digerir as reservas armazenadas no cotilédone, se essa for uma planta de cotiledônea. O que são essas reservas? São lipídios, são proteínas, são amidos, e essas reservas precisam ser quebradas metabolicamente e transformadas em substâncias absorvíveis pela planta, capazes de gerar energia. Então, essa segunda fase utiliza a água absorvida na fase 1 para iniciar o processo de geração de energia por digestão das reservas da semente. Lembrem-se que essa fase é induzida por giberelinas, é reprimida por ABA, o ácido abscísico. Nós vimos isso nas aulas desses hormônios. Então, as giberelinas vão acabar induzindo essas enzimas, amilase, proteases ou lipases, dependendo do tipo de reserva, para iniciar a degradação dessas substâncias e gerar energia. Vejam também que esses processos são influenciados pelos fitocromos, lembrando que existem sementes fotoblásticas positivas e fotoblásticas negativas, né? Muito bem, uma vez que essas energias então foram geradas pela digestão dessas reservas, essa energia é utilizada para a protusão da radícula, para que ocorra divisão celular no meristema apical radicular. Então, dos dois meristemas, apical radicular e apical caulinar, geralmente, 99,9% dos casos, é ativado primeiro o meristema radicular. Por que primeiramente é ativado o meristema radicular? Para a absorção de mais água. Não é para fixação, não é para absorção de nutrientes, é para absorção de mais água. Lembram-se que ainda existe bastante reserva nos cotilédones, se for uma dicotiledônia, ou no endosperma, se for um monocóte, e é necessária uma quantidade razoável de água para que essas reações químicas de degradação ou de quebra das reservas aconteça. Então, a primeira função da raiz, assim que ela originar, é a absorção de mais água. Então, nós consideramos o momento em que há o que a gente chama de protrusão da radícula, ou seja, o surgimento da raiz, como a conclusão da germinação. A germinação acabou. Isso é o final da fase 3. Essa é uma imagem em microscopia eletrônica de varredura de uma semente de Arabidopsis na fase 3, na fase de germinação. Vejam aí, então, a radícula já protrudiu, a radícula já apareceu. Então, essa radícula terá a função de absorver mais água para que haja continuidade dos processos metabólicos de digestão das reservas. Essa já é uma imagem de uma planta de Arabidopsis de 5 dias de idade e esse é o momento em que vai iniciar ainda a ativação do meristema apical caulinar. Vejam que a radícula já está bem grandinha, mas ainda não existe nenhuma folhinha, o meristema apical caulinar ainda não foi ativado. Só então para lembrar que existe aí um intervalo entre a ativação do meristema apical radicular, que é o primeiro a ser ativado, e depois o meristema apical caulinar. Vamos falar um pouquinho sobre dormência. Obviamente, todas as sementes entram numa fase limitada de dormência. Essa dormência é necessária para que a semente possa ser dispersa. A semente não pode germinar no corpo da mãe, porque senão competiria por espaço, por nutrientes, por luz com a planta mãe. Vocês se lembram que nós vimos um mutante que era um mutante vivíparo de milho, era um mutante da biossíntese de ABA, em que a semente germinava no corpo da mãe. Então lembre-se que o hormônio ácido abscísico, o ABA, está grandemente responsável por essa entrada em dormência dessas gemas, da apical caulinar e apical radicular, para que a semente possa ser dispersa. Então a dormência ela é importante para todas as sementes, para que dê tempo da semente ser dispersa. No entanto, existem sementes cuja dormência é prolongada. Então, geralmente esse termo dormência, a semente está dormente, é usado apenas para aquelas sementes em que mesmo quando existem condições ideais, a semente acaba não germinando. Quais são as razões para a dormência? Existem condições físicas ou razões físicas para que a semente fique em dormência e condições químicas. As condições físicas geralmente vão impedir que a fase 1 da germinação ocorra. Qual era a fase 1? É a fase de embebição, é a fase de absorção de água. Isso acontece passivamente. Então, às vezes, existem barreiras físicas na semente que impedem essa germinação.
Por exemplo, existem sementes cuja estrutura da testa da semente, a gente chama de testa esse tegumento mais externo da semente, o revestimento da semente. Essa testa ela é impermeável. Então existe uma série de sementes em que essa testa é tão impermeável, essa estrutura que envolve a semente é tão impermeável, que impede que a água seja absorvida e a semente entre na fase 1. Existem bastantes sementes que são conhecidas por esse processo, amêndoa, pêssego, muitas das rosáceas, dessas frutas de que tem caroço, que a gente chama, isso acontece, é um tegumento mais espesso. Existem outras espécies cujo tegumento é mais brilhante ou existe uma película ao redor do tegumento que impede essa absorção de água. Então, obviamente, é uma limitação da absorção de umidade. Existem processos artificiais para eliminar esse impedimento e forçar a semente a germinar, que é o processo de escarificação. Então, escarificação é uma remoção artificial feita de forma humana, existe uma intervenção humana para remoção parcial dos tegumentos e, portanto, remoção da barreira provocada pelos tegumentos para absorção de água. Então, a escarificação nada mais é do que uma remoção parcial dos tegumentos. É preciso um conhecimento da morfologia da semente para que a gente não lixe ou não vai gastar a semente do lado onde se encontra o embrião, porque, obviamente, se você, durante esse processo, destruir o embrião, você matou a sua semente. Então, é necessário um conhecimento da anatomia da semente para que esse processo seja eficiente. Escarificação é, então, a remoção parcial dos tegumentos para permitir a entrada de água na semente. Nós temos que lembrar que essa escarificação, esse processo de remoção parcial dos tegumentos, ocorre na natureza, porque senão como é que as plantas de pêssego, de amêndoa poderiam germinar na natureza? Então, na natureza o que acontece é que durante a dispersão da semente, pode haver, durante o processo de dispersão, o processo de escarificação. Por exemplo, lembrem-se que alguns animais mamíferos ou aves acabam ingerindo essa semente durante o processo de dispersão. Esses animais que são os dispersores comeram o fruto e ingeriram a semente. Essas sementes vão passar pelo trato digestivo desses dispersores. Claro que no trato digestivo tem ácidos, esses ácidos vão corroer esse tegumento, então vão fazer uma remoção parcial desses tegumentos, e aí a hora que esses animais forem defecar, a semente já vai sair escarificada e adubada, com um esterco aí desse animal, e vai propiciar então a germinação das sementes. Se a semente ficar muito tempo no solo, os próprios micro-organismos presentes no solo vão iniciar o processo de degradação dos tegumentos. Então, o processo de escarificação também pode ser feito por micro-organismos do solo. Um processo bastante comum para plantas de cerrado é a escarificação feita pelo fogo. O ambiente de cerrado ele é muito propenso a raios, então a região é bastante arenosa, tem muitos minerais que acabam atraindo raios. Então, no cerrado cai muito raio e tem muito incêndio natural. E esses incêndios naturais promovem a queima parcial do tegumento da semente e acabam promovendo a escarificação. Então, o fogo é um processo natural de escarificação, principalmente em plantas nativas do cerrado. Em plantas de clima temperado, existe alternância de temperaturas. A semente, por exemplo, uma semente de lótus, uma semente de bétula, pode permanecer no solo durante décadas. E durante esse tempo todo, existe uma alternância de verão e inverno com uma amplitude muito drástica de temperatura. E essa amplitude drástica de temperatura acaba causando rachaduras no tegumento, e aí essas rachaduras vão permitir a entrada de água com a passagem de um longo tempo. A presença, então, de um tegumento impermeável é uma condição física que impede a germinação da semente, mas existem também condições químicas que impedem a germinação da semente. Por exemplo, algumas sementes produzem compostos químicos que vão inibir a germinação de outras sementes de outras espécies. Esse processo nós chamamos de alelopatia. Vocês vão ver isso quando vocês verem a parte de ecologia. Existe uma série de exemplos ecológicos em que as folhas ou as raízes de algumas espécies de planta vão produzir exudados, vão produzir substâncias secretadas que, ao entrar em contato com o solo, entrar em contato com as sementes, vão inibir a germinação dessas sementes. Muitas vezes, a própria planta produz uma mucilagem
Por exemplo, o tomate produz muita mucilagem, todo mundo já abriu um fruto de tomate e vê que a semente está envolta em uma substância gelatinosa, aquilo é mucilagem, e essa substância impede que a semente germine, justamente para impedir que a semente germine ainda no corpo da mãe ou assim que cair ao solo. É preciso que essa mucilagem seja degradada, lixiviada, lavada, substâncias químicas que estão presentes ali sejam lavadas para que a semente possa germinar. Um outro aspecto necessário à germinação é a temperatura. Existem espécies, principalmente espécies de clima temperado, que necessitam perceber a passagem do inverno, que o inverno já acabou, para elas poderem germinar. Então, algumas sementes são sensíveis a baixas temperaturas. Então, algumas sementes, principalmente de espécies de clima temperado, uva, maçã, pêssego, é o caso, precisam sofrer um tratamento que nós chamamos de estratificação. Então, o processo de estratificação é um processo de manutenção das sementes a uma temperatura abaixo de um determinado limite. Esse limite é determinado pela espécie, então algumas espécies são 5 graus, 6 graus, enfim, isso varia com a espécie, mas a semente precisa passar um determinado número de horas, esse número de horas também varia com a espécie, abaixo dessa temperatura específica, e o retorno à temperatura ambiente, isso é importante, não é só deixar na temperatura baixa, tem que deixar a temperatura baixa e retornar à temperatura ambiente, ou seja, aos 25 graus, e aí a semente germina. Então, estratificação é isso, é um processo pelo qual a semente vai permanecer abaixo de uma determinada temperatura por um certo período e depois o retorno à temperatura ambiente. Com isso, a semente acha que o inverno já passou e ela vai germinar. Então, algumas sementes, esse processo de estratificação precisa ser feito de forma artificial por um humano para que essa semente possa germinar quando a gente quer, mas obviamente na natureza isso é para perceber a passagem do inverno. Obviamente, um outro fator que influencia na germinação é o oxigênio. Isso é uma situação um pouco improvável que não tenha oxigênio para a semente germinar, mas imaginem sementes que estão inundadas, sementes que caíram dentro de um lago ou de um rio. Dentro da água, a concentração de oxigênio é muito menor do que na atmosfera e, portanto, se a semente não tiver concentração de oxigênio suficiente, ela não vai germinar. Então, o oxigênio, obviamente, é essencial para que ocorra a germinação. Como nós dissemos, a luz depende, isso porque existem sementes que são fotoblásticas positivas, que germinam na luz branca ou na presença de luz vermelha. Lembre-se que a luz branca tem uma grande proporção de luz vermelha. E as sementes que são fotoblásticas negativas, que germinam no escuro ou em situações em que há uma grande quantidade de comprimento de onda na luz do vermelho extremo. Nós vimos já, quando a gente viu a fotomorfogênese, as sementes que são fotoblásticas positivas, como esse exemplo aí da semente de alface, e dependendo da situação, se está no claro ou se está no escuro, a semente germina ou não. Muito bem, então como nós já sabemos as condições de germinação, é fácil da gente tentar adivinhar quais são as condições de armazenamento das sementes. Se a umidade favorece a germinação, se a temperatura ao redor dos 25 graus favorece a germinação, presença de oxigênio também e luz depende, é claro que para que a gente tenha armazenamento das sementes, a umidade deve ser baixa, a temperatura deve ser baixa. Cuidado com o oxigênio. Se você retirar totalmente o oxigênio da semente, a semente morre. Lembrem-se que a semente é uma estrutura viva. Então, vocês vão ver que muitas embalagens de venda de sementes elas estão a vácuo. Então, existe uma redução da quantidade de oxigênio, mas, obviamente, ainda existe, mesmo naquela embalagem a vácuo, bastante oxigênio suficiente para que a semente continue o seu processo metabólico, que ainda existe, embora seja muito baixo. E luz depende. Se você tiver uma semente que é fotoblástica positiva, que precisa de luz para germinar, você vai armazenar essa semente no escuro, para que ela não germine. Se essa semente for fotoblástica negativa, você deixa ela num envelope transparente, num saco transparente, para que ela receba luz e ela não germine. Então, essas são condições de armazenamento das sementes. Isso tem uma importância comercial bastante grande, como vocês devem imaginar. Muito bem, pessoal, isso era o que a gente tinha para apresentar nessa aula. Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail. Muito provavelmente o exercício já vai estar lá disponível para vocês fazerem a respeito dessa aula, tá bom? Bom trabalho e até a próxima.